Boa noite, alunos da Unimes Virtual, do curso de Geografia, da disciplina de Formação da Ciência Geográfica. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as correntes da geografia. O primeiro slide, ele mostra aí um filósofo famoso da geografia positivista, né? Foi ele que desenvolveu a filosofia positivista, que é Augusto Comte. O positivismo ele surge para dar voz à nova forma de se encarar a ciência, né? O desenvolvimento, inclusive até o desenvolvimento da própria indústria. Então, ele tinha por princípios, como eu coloquei aqui, né, o princípio da ordem, a extrema valorização do método científico, né, baseado nas ciências positivas, que tinha por base os fatos e a experiência, o culto à ciência, né, e ao método científico, os benefícios da industrialização e, claro, em relação ao processo capitalista. E por isso é que ele acaba substituindo aquele pensamento, né, relação aos dogmas religiosos que vinham da Idade Média. Bom, mas com o positivismo houve uma dualidade das ciências. Por um lado, se separou a ciência natural, a ciência mais física, né, das ciências humanas, e se valorizou muito as ciências naturais, justamente porque ela era baseada nas experiências, ela era uma ciência muito experimentada, né? Ela era muito facilmente comprovada através desses experimentos. E a ciência humana, que era uma ciência mais argumentativa, ela acaba ficando um pouco de lado nesse período. A geografia ela surge, né, a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, ela se surge embasada nas ciências naturais, até porque era a forma mais forte de desenvolvimento da ciência, né? Então, por se embasar nas ciências naturais, ela acaba aproximando, né, as suas discussões da geografia física, o que a gente chama de geografia física. Se desenvolve, por exemplo, várias sub-áreas, né, a climatologia, a geomorfologia, né, a biogeografia, surgem nesse período, né, da formação da ciência com foco nas ciências naturais. Bom, nós vamos falar então um pouquinho sobre a geografia tradicional, que estava dentro desse período. A geografia tradicional, eu vou colocar na tela maior, que eu acho que facilita. A geografia tradicional, ela era muito descritiva, né, buscava a memorização dessas áreas estudadas, né, ela era baseada no estudo do espaço do homem. Ela não falava em sociedade, ela não discutia relações sociais, ela podia ser também quantitativa, né? Mas ela trabalhava muito com dados de população, dados censitários, dados de densidades demográficas. Era uma ciência cética, né? Não politizada, como está colocado aqui, né? Ela baseada no argumento da neutralidade, né? Uma coisa que hoje as ciências geográficas discutem bastante, né? Não existe um argumento neutro, a gente sempre tem, né, um ponto de vista sobre determinado aspecto. Quando você vai desenvolver uma ciência, você tem alguma forma de pensar sobre aquele determinado fenômeno, que vai ser comprovado ou não, mas você não é uma ciência totalmente neutra, né? Então, ela é uma ciência baseada na formulação de leis gerais e interpretação, né? E como eu falei, o ser humano é apenas um elemento da paisagem, né? E as relações sociais, como eu disse, são pouco valorizadas. Aqui tem um exemplo na paisagem natural, era a paisagem de foco, né, da geografia tradicional, quando muito se falava em ocupação econômica, densidade demográfica. Então, o ser humano era só um elemento da paisagem, nada mais do que isso. Tá? Bom, é importante lembrar que depois a geografia quantitativa, quando ela surge no final da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Europa estava destruída e precisava de novos instrumentos para organizar, para planejar os novos espaços, né? E como já havia desenvolvimento de tecnologias, né, com o S fora, que tecnologias de sensoriamento remoto, com uso de imagens de satélite, a geografia neopositivista nesse período, eu vou falar
essa questão do neopositivismo, ele era usado para finalidade de planejamento, né, com uso de dados matemáticos, estatísticos. E por que neopositivismo? É uma nova forma de se desenvolver a geografia, é uma nova forma de positivismo, né? Ela vem embasada em outros aspectos, ela quer desenvolver teorias, né? É por isso que ela acaba sendo denominada até teorética, né? Ela tem um aspecto pragmático, por isso ela recebe também a denominação de pragmática, ou seja, voltada para a transformação prática, útil do espaço, né? Então, ela vinha criticando a geografia tradicional nessas questões. A geografia tradicional, ela com o descritivismo, ela não era capaz de contribuir para essa finalidade de projetar os usos futuros do território. Tá? Então, aqui tem dados matemáticos, estatísticos, é com isso que a geografia quantitativa se preocupava, mas ela ainda não abordava questões sociais e também não abordava contradições e problemas políticos. A finalidade dela era planejar o território. Então, o que ela fazia? Ela usava dados, né, para prever o que determinada área, qual é o potencial dela em quantidade de exploração, qual é o custo disso, futuro, de exploração futura, quais as melhores áreas, por exemplo, para se implantar rodovias, né? Qual o melhor percurso com menor gasto, enfim, dados que eram úteis para aquele momento, que era um momento de planejamento, mas que não incluía aí a questão nem histórica, né, e muito menos crítica a respeito da questão de como a sociedade se organizava. Após não, num momento seguinte, na década de 60, vão surgir duas formas de geografia. Uma delas é a fenomenologia. A fenomenologia ela surge a partir da década de 60, com outro olhar da geografia, né? Essa forma de ver a geografia surge nos Estados Unidos, na porção oeste dos Estados Unidos, né? Vinculado aí ao desenvolvimento da psicologia comportamental, né? E acabou gerando uma forma de geografia que se preocupava como é que as pessoas percebem o ambiente e o seu entorno, né? Ela se preocupava com o lugar do cotidiano, com a cultura de vivência, né? E como é que essa percepção pode contribuir para mudar as atitudes em relação a esse meio. Então, foi uma forma de ver a geografia bastante relacionada, por exemplo, ao desenvolvimento de formas de manutenção do meio ambiente, por exemplo, de conservação ambiental, perspectivas de educação ambiental. Então, se apelava, por exemplo, à questão dos sentidos, que era como a fenomenologia via, ela via o indivíduo, né, a sua relação com o lugar. Então, a categoria que se trabalha bastante com a fenomenologia é o lugar. Então, como é que esse indivíduo, né, percebia através dos seus sentidos esse lugar? Né? E Fu Tuan, que é um chinês, ele escreveu um livro que é bastante usado até hoje, né, que se chama topofilia, que significa afeto em relação ao lugar. É claro que existe o oposto também, né, a topofobia, que é aversão ao lugar, medo do lugar. Então, é a relação do indivíduo com o lugar de vivência dele, com o lugar de cotidiano de vida dele, né? Trabalha com a questão de como que se dá essa afinidade em relação ao lugar. Bom, entretanto, apesar dessa corrente ter contribuído muito no aspecto ambiental, ela não fazia críticas às contradições existentes, né? E também não abordava aspectos físicos da geografia. E aí, então, surge a geografia crítica, também no mesmo período, né, da geografia da percepção. A gente tem um grupo de geógrafos que estavam preocupados com os problemas sociais que surgiam a partir da década de 60, 70, né? Então, problemas relacionados a moradias, contradições existentes, né, na organização do espaço social, né? A questão da concentração das terras, né? Tem até uma charge aqui
que é interessante, né, mostrando que um trabalhador, apesar dele ter os instrumentos de trabalho, ele saber mexer com a terra, né, ele não tem acesso a essa terra, porque a terra, principalmente no caso brasileiro, está concentrada na mão de poucos, né? Existe uma grande concentração de terras. Então é um grupo que identificava esses problemas sociais e começou a discutir como é que a sociedade tem se organizado, como que ela tem colocado a divisão, né, do acesso à terra, do acesso ao capital, né, de maneira a concentrar esses lucros, concentrar aspectos bons só na mão de poucos, né? Então, essas considerações, elas levam em consideração os aspectos históricos, né? Os aspectos históricos são discutidos, né? São analisados e sob um ponto de vista dialético, porque a geografia crítica marxista trabalha com a dialética. Bom, para isso são destacadas as contradições sociais que estão aí citadas, estão aí ilustradas em quadros, né, de charge, de cartoon, né, da Mafalda, e a gente tem que se preocupar com as questões políticas, né? As questões políticas, históricas e das contradições, elas são consideradas então pela geografia marxista. Mais um ponto que é importante lembrar é que não é porque surge a geografia crítica marxista que as outras correntes, as outras formas de se tratar a geografia desaparecem. Não, existem momentos em que existe o predomínio daquela forma de se tratar a geografia, mas não significa que enquanto uma surge, a outra desaparece. Então é importante lembrar isso, né? Essa questão de concomitância de atuação das diferentes formas de se ver, encarar a geografia, tá bom? Então essas são algumas propostas, é uma proposta de uma revisão rápida, né, para vocês entenderem a evolução do pensamento geográfico dentro dessas principais correntes da geografia, tá bom? Então é isso por hoje e espero que vocês tenham conseguido entender bem. E aí nós estaremos no fórum para a discussão das suas dúvidas, tá bom? Boa noite a todos.